começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer, Maria Luísa, é a seguinte: por que os espíritas usam os termos encarnação em vez de nascimento e desencarnação no lugar de morte? Os espíritas, segundo a doutrina dos espíritos, preconizam a pré-existência do espírito. É o espírito que vem e toma um corpo carnal para que ele possa evoluir, seguir o seu caminho e mais tarde, quando a missão para a qual ele veio e tomou este corpo esteja terminada, ele regresse à pátria espiritual, o que se chama desencarnação. Então, a encarnação seria o espírito passar a habitar um corpo carnal. E a desencarnação seria o espírito deixar este corpo carnal e voltar à pátria espiritual. Então quer dizer que o espírito não é criado junto com o corpo? Não, o espírito pré-existe. Pré-existe. Pré-existe é o corpo. Perfeito. A reencarnação, então, pressupõe o retorno de um espírito desencarnado a um outro corpo material. Por que essa necessidade? Não seria possível para o espírito ele permanecer eternamente no plano espiritual sem ter de vir ao plano material? Não, o espírito precisa desenvolver-se, evoluir, e esta evolução passa necessariamente pelas reencarnações sucessivas. Há algumas características, há algumas qualidades que são desenvolvidas no plano espiritual e muitas outras são desenvolvidas no plano material. Então essa alternância de planos é necessária para que o espírito possa evoluir. No Evangelho de João, logo após a conversa de Jesus com Nicodemos, o príncipe dos fariseus, Jesus, o evangelista, vai reproduzir as palavras de Jesus quando ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu dos céus, ou seja, o Cristo, o Espírito que já alcançou um nível de evolução compatível com estar nos planos excelsos, nos planos sublimes. Então, você diria que todos os espíritos necessariamente passam por corpos materiais para se desenvolver, para evoluírem. Para evoluir. Não há então aquela ideia de a pessoa morrer, desencarnar, ir para o plano espiritual ou para um ambiente qualquer e ficar lá eternamente. Ela não tem fundamento segundo o Espiritismo? Não tem fundamento segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, todos os espíritos, de acordo com a questão 133 do Livro dos Espíritos, são criados simples e ignorantes, para através das reencarnações sucessivas, ou seja, através da aquisição de vários conhecimentos e do desenvolvimento dos padrões morais, chegar a uma perfeição relativa. Então o Pai, que é justo, que é misericordioso, ele criou todos os espíritos da mesma forma. Há um pensamento que o Espiritismo retoma da doutrina sufi, que nos diz o seguinte: o espírito dorme no mineral, respira no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. Então todos somos criados simples, estagiamos nos vários reinos, aos poucos houve a evolução desta centelha espiritual para que depois, através da aquisição da consciência, chegássemos à condição hominal.
E o Mestre Jesus, ele vem nos retirar daquela condição de instintos primitivos para nos levar à era da razão. Para que através da era da razão nós possamos chegar a uma angelitude, a sublimação dos nossos sentimentos. Então, uma reencarnação apenas seria impossível que um espírito desenvolvesse todas as características ou aprimorasse o seu comportamento moral ou sublimasse as suas emoções para chegar a uma perfeição relativa. Imaginemos aqueles espíritos que animam o corpo de seres mais primitivos. Quando nós falamos dos índios, não que todos os índios sejam primitivos. A evolução também passa necessariamente por existirem espíritos mais evoluídos em todos os meios. São aqueles espíritos que vêm como missionários. Mas a grande maioria é composta de seres mais primitivos, que não possuem uma linguagem escrita, que se manifestam de forma muito rudimentar, que não têm um conhecimento em bases científicas, não têm um pensar filosófico. Onde estaria a justiça divina se estes seres tivessem apenas uma existência? Então são necessárias várias existências para que o espírito possa aprender dentro das várias faixas de conhecimento e depois aprimore o seu padrão moral e sublime os seus sentimentos. Mesmo porque, Maria Luísa, de acordo com essa sua resposta, fica mais claro essa aparente injustiça divina de que algumas pessoas nascem em corpos deformados ou desencarnam por enfermidades com idade ainda muito jovem, enquanto outros têm uma vida material, uma vida na Terra mais prolongada. Então, sem essa noção da reencarnação, pareceria injusto esse processo, não é isso? Exatamente. Quando Kardec pergunta aos espíritos em que se fundamenta o dogma da reencarnação, a resposta deles é muito simples: na justiça divina. Não é possível conceber um Deus Pai justo e misericordioso que tenha preferência por determinados filhos e abandone os outros à própria sorte. Cada um de nós é um espírito imortal que fomos criados simples e através do nosso livre-arbítrio, que é a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, ou em outras palavras, é a plena liberdade que nós temos de fazer as nossas escolhas, nós vamos tecendo a tela da nossa própria vida. É por isso que o Mestre Jesus nos afirma cada um segundo as suas obras. Então nós somos os herdeiros de nós mesmos. Nós podemos observar que esta ideia aparece na Bíblia como um todo. Cada um como herdeiro de si. É porque através das várias traduções, muitas vezes nós vamos enxergar lá no texto bíblico e evangélico até a terceira e quarta geração. Não é? Claro que um Pai, um Deus misericordioso, não iria punir a falta dos avós nos netos, ou nos bisnetos, ou nos tataranetos. Então, as faltas que nós cometemos, os erros, os equívocos, os enganos, nós vamos ter oportunidade de aprender através de uma nova oportunidade reencarnatória. Porque é através da reencarnação que nós vamos desenvolvendo a inteligência, a moralidade, o conhecimento, a nossa vontade, a nossa determinação é através das reencarnações sucessivas. Perfeito. O autor Roque Jacinto,
Ele afirma que a reencarnação é a base do conhecimento espírita. Qual comentário que você faria dessa afirmativa? A doutrina dos espíritos é uma doutrina reencarnacionista, evolucionista, melhor dizendo. É interessante nós observarmos que o Livro dos Espíritos ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Àquela época, a ciência julgava que havia uma geração espontânea. O próprio Kardec fazia parte desta elite intelectual da época, ele acreditava na geração espontânea. O livro de Darwin, que dá origem à teoria evolucionista, ele só vai aparecer 2 anos depois, em 1859. Então, os espíritos revelam que a evolução é a lei do Pai para tudo que é criado, para os mundos, para todos os seres. Então, a evolução é a base da doutrina dos espíritos. E sem a reencarnação, onde estaria a possibilidade de evolução? Se ao desencarnar nós fôssemos para um paraíso, que tipo de paraíso seria esse? Um paraíso calcado na inércia? Se quando nós olhamos à nossa volta, tudo que é criado é movimento, os astros no espaço, as águas do rio, o nosso próprio corpo físico, a circulação, o movimento da respiração, a articulação, tudo é movimento, porque alguns ficariam numa inércia contemplativa. Se o universo é a obra de Deus, é criado por Deus, que não dispensa o concurso dos homens. Então a doutrina dos espíritos, sendo evolucionista, ela tem que necessariamente estar baseada na reencarnação. O espírito pré-existente, o espírito que retorna à pátria espiritual, para que ali ele possa ter outros aprendizados e voltar para renascer homem, criança, um espírito já milenar, mas num corpo infantil, para ser orientado, para substituir determinados hábitos e chegar à fase em que houver terminado o seu projeto reencarnatório com uma bagagem que deve ser pelo menos positiva. Assim esperamos, né? Para todos nós. Assim esperamos. Aprendamos a encontrar esse caminho. Com relação ao número de reencarnações, Maria Luísa, ele é o mesmo para todos os espíritos? E se não é o mesmo, o que influencia no número de reencarnações de cada espírito? O número de reencarnações é extremamente variado. Não se pode traçar planos matemáticos para seres humanos que têm uma história evolutiva tão diferente. Cada um de nós é um ser único. O nosso próprio corpo físico reflete a unicidade do nosso ser. As impressões digitais, a coloração da íris, o timbre de voz. Cada um de nós é um ser único. E cada um de nós tem uma história evolutiva. E nesta nossa história evolutiva, o aprendizado se faz também de forma única e diferenciada para cada um de nós. O número de reencarnações é extremamente variado. Alguns espíritos que passam pelos equívocos, que são aqueles erros necessários à caminhada, necessários ao aprendizado. Mas há alguns espíritos que permanecem no erro, que conscientemente cometem erros, aí não mais equívocos, mas erros.
conscientes. E esses erros conscientes vão determinar aquelas reencarnações que nós conhecemos como reencarnações compulsórias, que são aquelas reencarnações marcadas pelas dores. É interessante nós nos lembrarmos que o Mestre Jesus fala a respeito disso, quando ele nos afirma que todas as blasfêmias, todos os pecados nos serão perdoados, mas não aqueles pecados contra o Espírito. Esses são os erros. Nós sabemos o que é certo, mas nós vamos contra o conhecimento do nosso Espírito. E é por isso que ele também nos diz: se os teus olhos são para ti motivo de queda, arranca-os e lança-os fora. Se as suas mãos ou seus pés são motivo de erro, arranca-os e lança-os fora. Isso é a base das reencarnações compulsórias, que são aquelas reencarnações nas quais o espírito não tem condição de decidir. Paralelamente, isso acontece no mundo material. Quando uma pessoa está extremamente doente ou quando ela é extremamente rebelde, ela não decide a respeito da sua sorte. As reencarnações missionárias são aqueles espíritos já de grandes conquistas que não precisam reencarnar, mas reencarnam com uma missão. Se oferecem para vir e auxiliar. Há inúmeros espíritos em missões grandiosas, mas todo espírito tem uma missão. Então, o número de reencarnações vai variar de acordo com o aprendizado que nós tivermos em uma determinada reencarnação. E esse aprendizado vai depender de nós. Não é o que vai falar a nosso favor, mas é como desempenhamos as nossas missões junto aos nossos familiares, no local de trabalho, dentro da comunidade religiosa a qual nós nos filiamos. Isso determinará para nós o número de reencarnações e determinará também se nós seremos mais felizes ou menos felizes. Há casos, então, nos quais o espírito poderia ser consultado a respeito das provas ou situações às quais ele será submetido em determinada encarnação? Porque você falou das encarnações missionárias e as encarnações compulsórias. Existem casos, então, em que nós podemos intervir ou optar? Exatamente. Até que sentido isso? Exatamente, são as reencarnações consensuais. Porque nos dois extremos estariam, de um lado, as reencarnações missionárias e no outro extremo as reencarnações compulsórias. As reencarnações consensuais são aquelas nas quais o espírito já tem domínio sobre a sua vontade. E ele pode ser consultado. Nós vamos ver isso de uma forma muito didática no livro Missionários da Luz. Quando André Luiz, indo a um departamento onde se programavam as reencarnações, ele vai nos falar da irmã Anacleta e dizendo da sua admiração por ela. E a irmã Anacleta explica que em outra vida ela recebera por filhos 4 espíritos e não os conduziu da forma adequada. O seu amor era um amor extremamente permissivo. E esses 4 jovens se desvirtuam e desencarnam prematuramente. Regressam à pátria espiritual em profundo desequilíbrio. E ela vai ter a oportunidade da reencarnação. E ela pediu que ela pudesse receber aqueles 4 filhos novamente. Ela vai recebê-los. A filha irá nascer como uma pessoa normal. 2 filhos serão paralíticos. E um deles
terá, além da paralisia, desequilíbrios mentais. E ela diz que ela não é uma heroína, mas que ela quer voltar sob seus passos e refazer aquilo que ela fizera de errado. André Luiz ali tem a oportunidade de observar um irmão que pede para nascer com um defeito na perna, para que ele não saia do caminho, porque ele já se perdera pela vaidade em outras vidas. Então ele pede para nascer assim. É muito interessante porque o espírito pode optar pelas provas, pelas dificuldades. E André Luiz nos diz que no plano espiritual todos nós somos heróis das promessas. Nós sempre pedimos mais e mais provas, mas quando reencarnamos, muitas vezes fraquejamos diante de dificuldades pequenas. Pequenas, né? E quanto aos indícios bíblicos de comprovação das reencarnações, você poderia citar alguns exemplos para nós? Os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. A reencarnação foi retirada da Bíblia por um decreto no concílio que aconteceu em Constantinopla no século IV. Então o imperador Constantino houve por bem retirar todas as citações sobre reencarnação do texto bíblico. E esta retirada foi referendada no Edito de Constantinopla no século VI. Mas dentro da própria igreja havia aqueles que acreditavam na reencarnação e que não queriam que elas fossem retiradas. Por isso foram perseguidos, sacrificados, presos, para que eles negassem. Porque a reencarnação, ela vai contra os interesses temporais. É verdade. Qual César, na sua glória e esplendor temporal, queria ser comparado a um escravo? Nenhum. Ou está sujeito a retornar como escravo. Como aconteceu com alguns deles, né? Então, mas, repetindo o pensamento de Gamaliel, o rabino sábio de Jerusalém, que quando da prisão de 2 discípulos do Cristo, ele pediu aos seus pares para que eles fossem soltos, afirmando que aquilo que vem de Deus o homem não pode destruir. Apesar dos desejos de se retirar todas as passagens referentes à reencarnação na Bíblia, alguns textos muito claros ficaram para nós. Um deles está no texto do profeta Malaquias, no capítulo 3, quando ele fala: vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais. Esta palavra templo poderia sugerir igreja se ela não fosse explicada numa passagem do Evangelho de João, quando Jesus afirma aos fariseus: destruí esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Mentalmente, aqueles que o cercavam pensaram na construção do Templo de Jerusalém, que foi uma construção que demandou muito tempo e grandes esforços humanos. Mas o evangelista João conclui dizendo: mas ele fala do templo do seu próprio corpo. Então, templo como o corpo. Lá em Malaquias, aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Porque a ideia da reencarnação era muito clara entre os antigos. Nós vamos ter também em Mateus, já no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 14, quando o Cristo, Jesus, fala a respeito de João Batista. E ele afirma: e se quereis saber, é ele o Elias que devia vir.
essa reencarnação de João Batista como Elias é tratada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, naquela parte que fala da transfiguração do Mestre Jesus, quando ele sobe ao monte e se torna esplendente de luz, tendo ao seu lado Elias e Moisés. E ao descer, quando ele recomenda aos seus discípulos que não revelem tal fato aos outros até que seu sacrifício fosse consumado, os discípulos respondem perguntando: mas antes, Elias não deveria vir? Elias não deveria voltar? E a resposta de Jesus é muito clara: mas ele já veio, não o conheceram e fizeram com ele o que quiseram. Ao que o evangelista Mateus conclui: e os discípulos souberam então que era de João Batista que eles lhe falavam. Então é uma referência muito clara à reencarnação de Elias como João Batista. Até a forma como Elias deveria reencarnar e desencarnar. Elias desafiou os sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Baal, para mostrar que o Deus dele era muito mais poderoso que o Deus daqueles 400 sacerdotes. Mas Elias atraiu os sacerdotes não apenas para um desafio, mas para mandar degolar a todos eles. E o que vai acontecer é que João Batista reencarna, é um homem justo, que prepara o caminho do Senhor, que se alimenta de maneira frugal, extremamente simples, e no entanto ele é decapitado. É por isso que a ideia da lei de causa e efeito nos vem imediatamente quando nós falamos Elias, João Batista. Né? Seria a única forma de se explicar a violência praticada contra João Batista, seria essa maneira, seria associando a figura de João Batista a Elias. Perfeito. Mas há outras passagens. Se nós observarmos as curas de Jesus, ou em algumas das curas acontecidas através de Jesus, ele sempre vai dizer: a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar para que alguma coisa pior não te aconteça. Fazendo essa associação de saúde do corpo físico a faltas cometidas. Outra vez as reencarnações compulsórias. Isto vai aparecer para nós em João, no capítulo 9, quando o cego de nascença é curado por Jesus. E os discípulos, vendo aquele fato extraordinário, um deles pergunta: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Mostrando, ele nasceu cego. Então essa nascença deveria ter sido provocado por alguma falta cometida. Então era uma ideia corrente, porque Jesus não corrige o modo de pensar, ou a expressão que eles usam. Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus simplesmente responde: nem ele, nem seus pais. Foi necessário que assim acontecesse para que através dele Deus fosse glorificado. Então esta ideia já existia, porque quando a ideia não era uma ideia verdadeira, o próprio Mestre Jesus fazia correção, como aconteceu no primeiro anúncio da paixão, quando ele conta aos seus discípulos que ele vai ser crucificado. E Pedro se aproxima dele dizendo que o Pai do céu não iria permitir que aquilo acontecesse. E o Mestre Jesus vai dizer a Pedro: Pedro,
afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos são pensamentos dos homens e não de Deus. Então ele fazia as correções necessárias, o que ele não faz no caso do cego de nascença. Ele não afirma que não havia relação entre uma falta cometida e aquela reencarnação dolorosa. Ele não faz esse tipo de afirmação. E o mais conhecido, o episódio mais conhecido está em João também, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, o príncipe dos fariseus, que vai à noite à procura de Jesus, saber o que era necessário fazer para entrar no reino dos céus. E ele vai responder: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não renascer do Espírito e da água não entrará no reino dos céus. É a passagem mais conhecida e mais sugestiva. Lembrando que a água, segundo o conhecimento dos antigos, desde o tempo dos grandes pensadores gregos, a água representava o princípio de tudo aquilo que era material. Está lá na Gênese, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então as águas representam o princípio material. E o mestre, vai falar de forma muito clara, né? O que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito, nos mostrando a dicotomia entre aquilo que é matéria e aquilo que é espírito. O corpo material e o espírito que deriva do princípio inteligente. Muito bem. E vamos falar agora um pouco de ciência. Cientificamente falando, há comprovação do fenômeno da reencarnação, porque muitas pessoas que são assim um pouco mais céticas a respeito desse assunto ficam à cata de explicações científicas. O que você poderia nos sugerir a respeito disso? Há evidências longamente pesquisadas através de vários cientistas e com um trabalho sério de pesquisa de campo. Há um cientista americano de nome Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, que viaja ao redor do mundo com verbas da própria universidade, pesquisando esses indícios de reencarnação. Esses indícios, eles aparecem de forma muito clara nas crianças. E é por isso que ele vai pesquisar sobretudo as crianças. E dependendo do tempo que o espírito fica no plano espiritual, essas lembranças são mais diluídas. Mas se o espírito passou pouco tempo no plano espiritual, as lembranças estão mais afloradas. Há vários relatos que ele faz. Um que sobretudo chama atenção e depois se transformou em filme é o de uma menininha indiana. Ela se lembra da casa onde ela morava. Ela se lembra do nome que ela possuía, do marido, dos parentes. E Ian Stevenson vai a todos esses lugares comprovando todas as lembranças daquela criança. Os trabalhos mais recentes dele dizem respeito a marcas no corpo físico. Pessoas que se lembram de terem sido assassinadas trazem no corpo físico a marca. É muito interessante. A marca da existência anterior. Da existência anterior. Que ficou gravada no perispírito. Que ficou gravada no perispírito, né? Então é interessante nós pensarmos sobre isso. No Brasil há outros casos de pesquisa e aquele que talvez tenha mais destaque na mídia é do psiquiatra americano Brian Weiss, né? Que hipnotizando a sua paciente para fazer com que ela vencesse alguns traumas adquiridos. Ele quer fazê-la regressar à infância,
Mas, para sua surpresa, ela regressa a vidas passadas. É importante nós nos lembrarmos que esse pesquisador americano não é espírita, é um judeu ortodoxo. Depois disso, ele não se converte à doutrina dos espíritos, ele continua sendo um psicanalista, um psiquiatra, mas ele lança livros sobre vidas passadas, sobre a observação que ele faz no seu próprio consultório. A sua própria experiência, ou seja, ele fez uma regressão com uma paciente e ela foi, ela ultrapassou que ela chegaria na infância, só que ela foi além. Foi além. E aí foi a reencarnações passadas, há mais de uma reencarnação passada. E ele tinha expectativa que isso acontecesse? Nenhuma. Foi para ele uma descoberta. Foi uma descoberta para ele. Referendada porque no transe hipnótico, que é semelhante ao transe mediúnico, essa paciente trazia para ele mensagens de antepassados dele já desencarnados, para que ele pudesse ter a certeza de que aquele fato estava acontecendo. E isso com uma pessoa que não era espírita e nem brasileira e nem do país de origem do espiritismo, que é a França. De forma alguma. Um cientista. Um cientista. Agora, considerando então as pessoas que já creem, já aceitam a reencarnação, ou estão despertando para a possibilidade de acatar esse dogma espírita, o que você recomendaria para essas pessoas com vistas ao seu futuro? A recomendação é dentro do Evangelho. O Mestre Jesus nos diz que aquele que não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Renascer da água é reencarnar, é tomar o corpo físico. E renascer do Espírito é promover a autoeducação, a educação do próprio Espírito. E nós podemos fazer isso dentro de uma mesma reencarnação. O Mestre Jesus, ele nos aconselha a mais do que lermos e estudarmos o Evangelho, a vivenciarmos aqueles ensinamentos que ele trouxe para nós. Então ele nos chama a atenção para a necessidade de perdoarmos, para a necessidade de amarmos, para a necessidade de evitarmos preocupações exageradas, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E ele nos fala que a cada dia traz o seu próprio cuidado. O aconselhamento é amplo, que seja sim o vosso sim e não o vosso não. Porque muitas vezes o nosso sim é um sim muito vacilante, é um sim de acomodação. O que ele nos chama é para vivenciarmos o nosso sim. Sim, eu creio. Sim, eu desejo mudar. Não é? E a rejeição a tudo aquilo que não nos convém. Porque a verdadeira alegria é aquela alegria do Espírito. A paz, ela é proveniente das nossas boas ações. Lembrando sobre tudo o que ele nos disse. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Nos lembrando da lei de causa e efeito. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!